Acabou! Jeito diferente de começar o Código Aberto, né? Eu sei. Mas de todas as 5 temporadas que estamos juntos até aqui, essa é uma que de maneira muito peculiar vai deixar muita saudade. Estamos no último programa desses 3 meses. Uma viagem, uma maratona junto com a verdade, através da Bíblia, descobrindo mais do que nunca os fascínios de um livro muito especial. O livro do Evangelho de Lucas. Parece que foi ontem que a gente começou estudando Lucas, um gentil falando para gentios. E agora chegamos à última lição de todas, ao último momento juntos com essa equipe fantástica e ao último momento para vermos em Lucas a narrativa mais fascinante e contagiante dos momentos dramáticos da história de Cristo nessa terra, que entrou com um jumentinho sendo ovacionado por todos em Jerusalém e uma semana depois termina crucificado, entrando para a história da eternidade como nosso Salvador. Seja bem-vindo ao programa Código Aberto de hoje, com requinte especial de emoção. Eu quero começar mandando um abraço para todos vocês, nossos amigos que participaram desse encontro, mas hoje quero mandar também aqui, fazer uma homenagem especial a tantos jovens que vibram com o Código Aberto. Jovens que assistem o Código Aberto das maneiras mais diferentes. E eu me recordo aqui da Melissa, 24 anos, que acompanhava o Código Aberto quando estava no hospital. E talvez muitos outros jovens como ela, que talvez estejam assistindo com seu notebook no colo, através de um celular, através de uma televisão, em situações as mais variadas, porque jovem, não importa onde você esteja, o importante é que o Código Aberto entre na sua vida, faça a diferença, porque jovem, você tem a vida, e a vida tem que ser eterna. Por isso, Ive, depois de 13 semanas juntos, acabou. Vai deixar saudade, e muita, viu? Poxa. Porque você é uma menina especial, uma jovem especial, talentosíssima na comunicação, também na parte do direito civil, todas as funções que Deus lhe dá, mas aqui não é a Ive, advogada e professora e doutora, inclusive com doutorado, mas é a Ive, filha de Deus cristã, que faz uma revolução na igreja de Moema e vai deixar uma marca inesquecível aqui no Código Aberto. Valeu? Amém. Valeu muito. Para mim foi um privilégio, pastora Adailson. Minha gratidão específica ao Thiago Chapolin, produtor, e a você por este convite de ter estado aqui 13 semanas com vocês. Um grande aprendizado, um fortalecimento espiritual na minha vida. E eu me emociono porque confirma mais uma vez o quanto Deus me ama e eu sei para onde eu estou indo. Vou chorar. E da próxima vez, Ive, quando você voltar, e vai ser logo, essa aliança da mão direita vai ter pulado para a mão esquerda. É verdade, está se próximo. Deus quiser, né? Se Deus quiser. Ive, é a emoção dos jovens que a gente cria. Você não entende, jovem. Isso aqui não é artificial, não é dramatizado, não é encenado. A gente começou há 13 semanas juntos aqui, nos conhecíamos, mas essa convivência de camarim, de se arruma, desarruma, vem pra cá, corta, vem intervalo, a gente vai vendo os bastidores da Novo Tempo, hotel, vai pra cá, vai pra... Isso contagia a gente. Então a gente traduz para você essa sinceridade espiritual, Ive, que suas lágrimas sejam de uma jovem apaixonada por Deus, representando tantos jovens que precisam viver essa mesma paixão por Jesus. Minha gratidão sincera e meu desejo que cada jovem tenha também essa paixão de proclamar a verdade e abreviar a volta de Jesus. Eu creio que falta pouco. Amém. E vou aproveitar e vou deixar meu abraço especial ao meu padrasto Marcondes, que é muito meu fã. Quando soube do convite, me deu uma Bíblia específica para eu estudar do tema e ele acompanha o Código Aberto, gosta muito. Então, meu abraço a ele e a minha mãe também por todo o apoio, meu noivo e toda a minha família. Tá bom, a igreja gente. de Moema também. Tá bom, olha que legal. E aí, Fábio Bergamo, voltando para a Bahia, levando no coração aqui. O Código Aberto. Ah, sempre, né? O Código Aberto está sempre na telinha lá. Sábado à tarde a gente está colado. Sempre. Valeu. E é muito bom estar aqui agora, né? Já pensou do outro lado. Que privilégio. Obrigado pelo convite. Chapa, obrigado pelo convite também. Tá bom, e já me disseram que você volta para a Bahia para participar de uma corrida de jegue lá. A corrida do jegue, para quem não sabe, é uma das tradições Eu do sei, IAN. eu conheço aquilo, é Das inesquecível. tradições. Já passou da fase. Minha fase agora é levar os meninos. Bota ele no Agora cangote você que é o aqui jegue, então, para ele eles vão em olhar cima. a coisa. Né? Ô, Fabião, gente, muito bom. Nordeste, abração para todo esse Nordeste. Passei 3 anos da minha vida, do meu ministério lá e a gente leva com muito carinho. Deus te abençoe, Fábio. Foi bom ter abraço você para o pessoal com a do gente. IAN. Nosso Abraço pra colégio, vocês. nossa faculdade adventista lá na Bahia e serve tanta região do Nordeste com tantos profissionais. Valeu! E aí, Nayara,
Tá na hora de voltar para casa e deixar essa criança nascer de vez nesse barrigão que vai ficar grande loguinho, né? Tá quase, né, pastor? Nossa, um presente de Deus estar aqui, viu? Eu tô triste, Passou realmente. rápido, 13 semanas Passou assim? rápido, exatamente. Mas foram 13 semanas de muito aprendizado, muitas descobertas, viu? Foi um marco espiritual para mim. É mesmo? Sim, já foi suficiente para mim. Não que eu seja egoísta, né? Mas Deus já me deu esse presente. E a minha oração é que tenha sido uma bênção, né? Para todos que estão assistindo. Cada finalização de cada lição, né? Que você fazia, era um momento emocionante. Não só para mim, eu via que os outros convidados também, porque era uma mensagem para nós que Deus estava mandando. Amém. Então, já foi transformação para a gente, e eu tenho dúvida que milhares de pessoas também foram atingidas com essa mensagem. Então, eu agradeço muito o convite do Chapolin, e aproveito também para mandar um abraço para minha mãezinha, que cuidou da minha filha aí esses dias todos, você poder estar né? aqui, né? Para eu poder estar aqui, ela é muito especial, um abraço para ela. E agradeço a companhia de todos aí, a simpatia de todos. Eu acho que para você tem um requinte de surpresa e realização estar aqui, porque você convive com alguém de televisão, que é o Leandro Quadros. Nayara, para quem está conhecendo hoje pela primeira vez e perdeu os outros 12 sábados, pena, perdeu muito, mas ainda dá tempo de aproveitar o último. Nayara é a esposa do Leandro Quadros, que apresenta Na Mira da Verdade, e você está acostumada a vê-lo na telinha. Sim. E agora você deixa ele lá e você vem para viver as experiências de bastidores de uma televisão diferente de todas as outras, porque aqui não é uma televisão, aqui é um veículo de comunicação do céu. Exatamente. Aqui é um serviço de esperança e verdade. Valeu? Valeu demais experimentar um pouquinho disso que o Leandro experimenta todos os dias, né? Que é um privilégio passar a mensagem de Deus através do trabalho da TV. Né? Então, assim, é um privilégio estar aqui perto, acompanhar a TV. É um privilégio estar em casa também assistindo, né? Essas bênçãos acontecendo aqui na TV Novo Tempo. E é o pastor Marcelo, 7ª vez, pastor, 7ª temporada, vai se encerrando o número da perfeição. Que privilégio fazer um ano de apresentador do Código Aberto nessa 5ª temporada com você, telespectador. Me lembrando que na primeira temporada, eu aqui, de Anjo da Esperança para Código Aberto, vivendo com o Marcelo, uma experiência para mim muito diferente e inovadora. E agora, um ano depois, celebro um ano de casa no Código Aberto com você, pastor Marcelo. E olhando para trás, 13 semanas passaram rápido. Valeu? Valeu muito, foi muito bom participar com vocês aqui dessa temporada. Esse clima assim de festa, né? De comemorar um ano aqui junto com você, esse formato novo. E para mim é uma honra participar desses momentos importantes aqui desse programa. Eu fiquei muito 7 temporadas feliz. De Código Aberto, então. 7 temporadas, a 7ª essa aqui. Eu fiquei muito contente mesmo. Tá bom, eu queria agradecer também às minhas igrejas, pessoal das minhas igrejas em São Carlos, que de maneira assim, muito benevolente, né? Me emprestam aqui para o Código Aberto. Eu vivo ali trabalhando com eles, me dedico ao ministério das minhas igrejas lá na minha cidade, e eles aceitam, eles entendem como algo muito bom eu poder estar aqui compartilhando o Evangelho aqui com todo mundo. Agradeço muito a vocês todos, a todos os meus irmãos aí que compreenderam a minha ausência durante esses momentos. Agradeço também a Associação Paulista Oeste, o pastor Acílio, que é meu presidente lá, que é o pastor que dirige todo o trabalho, que também me permitiu estar aqui. Então, agradeço também bastante ao pessoal que dá esse apoio todo. E um abraço, um beijão para todos os funcionários aí da Paulista Oeste, pessoal que me encontra nos corredores lá da associação. Estou assistindo lá, tá legal a participação, né? Deixa aí um beijão para todos vocês. Viu? Deus abençoe a todos. E a minha família também, aos meus pais, a minha esposa, aos meus filhos, minha irmã, todo mundo que torce aí por mim, que acompanha também. Meu beijo para vocês especial, meu carinho para todos. Pastorzão, é importante dizer que a manobra que o pastor Marcelo fez para estar aqui, você não sabe, você não imagina, porque ele pode mudar tanta agenda na igreja. Também quero aqui aproveitar e agradecer ao pastor Domingos, que é o presidente, líder geral da Igreja Adventista em todo o estado de São Paulo. Assim como o pastor Acílio lhe permitiu, eu tenho uma administração que me permite, nesse panelão de seres humanos chamado São Paulo, com mais de 40 milhões de seres humanos, eu parar lá na comunicação e vir aqui para ficar 3, 4 dias junto com vocês nas gravações e vivendo com você essas 13 semanas. É importante, aqui é uma mãe que deixa filho com alguém, aqui é um professor que sai do Nordeste, vem para cá, larga a família, aqui vem a Ive, que indo e voltando de São Paulo, uma loucura para a gente estar aqui com você, telespectador. Isso é carinho, isso é amor, isso é esperança compartilhada com você. Obrigado a vocês. Que a emoção venha, que a gente vive esses últimos momentos juntos para a honra e glória de Deus. E olha, que surpresa legal, o primeiro programa meu Código Aberto
foi também com o Felipe Valente. E agora o 13º dessa 5ª temporada que completamos um ano é tendo você de volta, Filipão. Que legal ter você com a gente. Valeu. Obrigado, honra minha, obrigado. Eu que agradeço. Fico feliz. Todas as vezes que me convidam, eu fico feliz da vida. Tá bom, Felipe. Vamos lá. Encerrando juntos, Código Aberto, temporada inesquecível do Evangelho de Lucas. A gente vai fazer uma oração especial. Pastor Marcelo, ora com a gente. Pai bondoso, nós estamos felizes mais uma vez por termos aqui a sua palavra disponível a cada um de nós e por estarmos juntos, unidos aqui, nós aqui e milhares de pessoas que nos acompanham nesse momento com a intenção de aprender e de refletir sobre a morte de Cristo, sobre a salvação que Ele conquistou para cada um de nós. Nos abençoe agora nesse último programa dessa temporada, que ele também seja marcante, especial e que a revelação da Tua palavra transforme a nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Direto ao assunto, jovens. Semana passada, uma entrada triunfal. Um roteiro de filme de sucesso extraordinário, fantástico, com Jesus entrando num jumentinho, em cima de um jumentinho, escutando hosanas da celebração da massa que vibrava com Cristo. Ele vai lá, transforma o templo, depois vai lá, conta a história dos servos infiéis, depois vai ali, sai de uma cilada entre dar ou não impostos a César, conclui a semana com uma santa ceia, onde deixa talvez os discípulos com muito mais perguntas do que respostas, porque estavam totalmente desorientados do que era realmente o ministério de Cristo. E agora deixamos para essa última semana, último momento da nossa lição, Pastor Marcelo, as últimas horas de Cristo. É inacreditável pensar que aquele homem Deus que entrou em cima de um burrinho, ovacionado pela turba, é o mesmo Jesus que depois, com a turba demonificada, ele é chicoteado, açoitado, traído. No Getsemane vive momentos dramáticos e absurdamente é levantado num calvário, numa morte que era para o pior do estuprador, violentador, terrorista, para um diabo em pele humana era a morte de cruz. Esse é o Jesus de Lucas. Há muito mais livros, e até mesmo no texto dos evangelhos, mais informação sobre as últimas horas de Jesus do que sobre a vida inteira dele. As últimas horas elas se transformam aqui no maior material que os evangelhos desenvolvem. A gente começa na última ceia, que foi aqui onde nós terminamos o nosso último programa, né? Na última ceia, tudo aquilo que acontece, e isso se dá na quinta-feira à noite, dentro aqui da nossa maneira de poder se referir o tempo, né? Quinta-feira à noite, ele termina a refeição pascal ali com seus discípulos, ele vai para o Getsemane. Se você olhar Jerusalém, você tem assim a cidade de Jerusalém, a cidade velha, né? Que fica no Monte Moriá, Monte Sião. Né? Monte Moriá, Monte Sião. Ele sai de Jerusalém, ele atravessa um vale e vai para o Monte das Oliveiras. Né? Jerusalém fica na frente do Monte das Oliveiras. Até hoje existe. Até hoje existe. E é o lugar mesmo. É o lugar, tá. Sabe? Existe um vale ali que a gente chama de Vale do Quidron, ou Vale do Cedron, né? Onde passava ali o ribeirinho ali do Cedron. Dá para se caminhar, né? Por ali. Caminha, normal, tranquilo. Você passa por lá sossegado. Né? E você tem o Monte das Oliveiras hoje. E o Getsemane fica embaixo, ali na base ali do Monte das Oliveiras. O lugar do Getsemane. Getsemane tem um significado. Gatshemani é o nome. Gatshemani significa literalmente a prensa do azeite. Era onde se fazia o azeite. Então, o local onde Jesus vai com seus discípulos era provavelmente uma propriedade particular, onde ele costumava ficar, de alguém que ele conhecia, uma pessoa que era conhecida dele. E lá no Gatshemani havia todos os utensílios e todo o preparo para que o azeite fosse feito. Havia um moinho de azeitonas. Ali era uma pedra que ficava ali num círculo ali de pedra também, uma pedra grande, né, que rolava no meio de uma pedra maior, esmagando a azeitona, fazendo azeite. Esse era o Gatshemani. Qualquer local, qualquer lugar onde se encontrava uma prensa de azeite, você tinha ali no Gatshemani a prensa de azeite. Esse que era o nome, Gatshemani. Então, por ser um local onde haviam oliveiras, o Monte das Oliveiras, né, se produzia o azeite. Então, é para lá que ele vai. E é lá, literalmente, que ele se sente ser esmagado. Sabe? O azeite, ele era feito do resultado da prensa da azeitona. Então, a azeitona é esmagada, o azeite sai. E é lá, literalmente, que Jesus é esmagado, na prensa do azeite. Ele se sente esmagado.
Ele sente angústia, ele sente agonia, ele sente medo, ele sente pavor, ele sente terror, a ponto de chegar para os discípulos e ele pedir a presença deles. Ele quer os discípulos junto com eles. Em outros evangelhos, no evangelho de Marcos, de Mateus, ele diz assim, olha, a minha alma está angustiada a ponto de morrer. Eu posso morrer aqui agora de tristeza, de angústia. De tristeza. Ele fala, eu queria vocês junto comigo. Então ele pega 3, Pedro, Tiago e João, ele se afasta num ponto chamado de, a Bíblia fala, né, que é um tiro de pedra, né, a distância do local onde ele estava com os demais discípulos. Hoje, quando você vai lá em Jerusalém, existe uma igreja construída ali, a Basílica das Nações, sobre o Jardim de Getsêmani. Você tem oliveiras antiquíssimas que ficam ali na propriedade da igreja. Tem uma rua que divide Getsêmani em 2 partes, né? Tem uma rua que passa ali. E do lado você tem uma gruta, uma caverna, que eles acreditam que era o local onde os discípulos passavam a noite. Então Jesus sai de lá e, num tiro de pedra, é atravessar a rua. Literalmente hoje é atravessar a rua, você vai na propriedade da igreja lá. Então ele vai para lá e lá ele começa a angustiar-se. E ele vai orando. E o texto de Lucas diz que a oração dele é a seguinte: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. E o Evangelho de Lucas é o único que traz aqui uma informação. Embora ela seja discutida pela crítica textual, ela aparece aqui na minha Bíblia com uma informação entre colchetes. Isso não quer dizer que não aconteceu, ou que o texto é espúrio. Quer dizer que há manuscritos que não trazem esse texto. Então é um texto discutido. Mas a informação que aparece aqui no Evangelho de Lucas, e essa informação, ela por toda a tradição cristã, ela é abalizada como sendo verdadeira, diz assim, que apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Acontece com ele um fenômeno médico chamado hematidrose. A pressão psicológica é tamanha. E Jesus não foi o único que sofreu isso. Já há registros na literatura médica de pessoas que passam por um estresse emocional muito grande, onde esse fenômeno acontece. Os vasos capilares bem fininhos, né, eles se estouram devido a essa pressão emocional. E a pessoa começa, você vê gotinhas de sangue na pele. Não é aquela coisa de jorrar sangue, né? Mas é o suor, gotinhas de sangue vão aparecendo. Então ele começa a suar sangue. E eu acho interessante, Adailson, falando dessa agonia de Jesus no Getsêmani, o texto de Hebreus, que traduz numa linguagem muito mais emocional e psicológica, espiritual, o que Jesus sente aqui. Hebreus, falando sobre esse momento, eu quero ler esse texto aqui com vocês e com o pessoal que está lá em casa acompanhando a gente agora. Hebreus, capítulo 5, verso 7, diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, diz aqui. E fala assim nesse texto, que nos dias da sua carne, quando ele era aqui homem como nós, aqui na fraqueza da nossa carne, diz que ele ofereceu clamor e súplicas para quem o podia livrar da morte. E diz o texto que ele foi atendido, que ele foi ouvido. E há uma gama de comentaristas que tentam entender o que esse texto aqui se refere. E muitos falam que ele foi ouvido porque ele foi ressuscitado. Não, ele ressuscitou, por isso ele foi ouvido. Mas eu já li vários outros comentários, já ouvi outras interpretações, e eu tenho essa tendência a minha, né, particular, de aceitar essa outra versão, uma outra visão aqui de Hebreus 5, diz que ele foi ouvido porque ele estava a ponto de morrer no Getsêmani. Ele estava para morrer lá. Ele diz, a minha alma está angustiada a ponto de morrer, eu não vou aguentar, eu posso morrer aqui agora, eu preciso de vocês comigo aqui. E a agonia dele é de morte. Ele sente que vai morrer no jardim de Getsêmani, mas ele não quer morrer no Getsêmani. Ele quer cumprir a missão dele até o fim. Ele não quer morrer ali tendo um surto, um infarto, um ataque, um mal súbito. Ele quer permanecer firme até a cruz. E Satanás torturava o coração dele, pedindo para que ele abandonasse todo aquele projeto de salvação, que a humanidade não era digna do que ele iria realizar, que ele desistisse tudo e voltasse para casa, que entregasse nós aqui ao nosso destino.
mas ele é fiel até o fim. E ele não morre no Getsemane para poder se oferecer como oferta na cruz do Calvário por cada um de nós. Eu fico imaginando que talvez no Getsemane, Satanás foi tão habilidoso em deixar ele em desespero de alma, né? Que ele não enxergava nada além. Na cruz, quando ele grita, Deus meu, me desamparasse, ele já não via depois da cruz, mas o Getsemane já é o prelúdio dessa incapacidade humana, daí bloqueado pela entrega divina, dele não ver o depois. Meu irmão é médico, eu tenho meu irmão, doutor Odinilson, um cirurgião lá em Campo Grande, e muitas vezes eu perguntei para ele, Odinilson, me explica essa tal da hematidrose. Daí a medicina fala, olha, é impensável o estresse, é impensável o nível de pressão mental que você tem que passar para esses vasinhos se romperem, mas é possível, medicinalmente é possível, inimaginável a tensão emocional, mas é possível que aconteça. Então nós vamos para um rápido intervalo e voltamos falando de Judas. E aí sim, o Getsemane foi a prévia, o prelúdio, mas o drama da redenção acontece no Calvário. Já já a gente volta. Voltamos no intervalo e durante o intervalo aqui o assunto é esse, os últimos momentos de Jesus. É dramático pensar no Getsemane, em Cristo ali sendo desfigurado. Se uma vez ele foi transfigurado, agora ele está sendo desfigurado no Getsemane. Mas eu quero perguntar para vocês três. Em toda essa situação de Getsemane surge o personagem mais capaz, inteligente, acadêmico, preparado, com a maior biografia, com os maiores diplomas dos discípulos, que era o tal do Judas. Tudo de bom para ele. E o que ele aprontou? Judas acabou por traí-lo, né? Do melhor ele se tornou, acho que, o pior dos discípulos que estavam ali. Mas tinha tanto potencial, né? Tinha. E sabe o que é mais interessante, pastor Odailson? É que Jesus sabia, quando Judas se uniu a ele desde o início, que ele viria a traí-lo. Que ele, na realidade, dentro desse plano, estava nutrindo no seu coração uma satisfação muito egoística. Judas não era feliz, apesar de acompanhar Jesus em todo o seu ministério, com essa pregação de missão, de renúncia, de cruz. Não era o que Judas esperava. Ele nutria uma outra esperança. Ele tinha interesse por poder. E Jesus sabia disso desde o começo. Mas eu vejo aí uma grande lição para nós. Aqueles que se dizem andar com Deus e têm oportunidade, porque Deus chama a cada um de nós a todo instante. Claro. E Deus faz transformação da desgraça para a graça do amor dele. E Judas poderia ter sido tão grande como Paulo foi, ou como Pedro. Eu sou apaixonada por Pedro, porque Pedro é muito parecido comigo no aspecto emocional. Uma hora ama, outra hora está arrasado. Sanguíneo. Isso, o sanguíneo, isso mesmo. O extrovertido empolgado. Mas Judas foi extremamente analítico, frio, e ainda que ele andasse com Jesus, ele estava totalmente ligado à satisfação dele, o que é uma preocupação. E olha só, Nayara, me chama a atenção, porque nesse guia de estudos, eu já estudei a Bíblia, sou pastor, mas a gente sempre aprende junto, né? Eu vi aqui uma citação que até me chamou a atenção, pastor Marcelo, aqui é a tua opinião, Nayara. Quando Jesus alimentou as 5.000 pessoas e fez a multiplicação dos pães, Judas sacou ali uma estratégia de mercado, de negócio e de potencial. Foi ali que Judas percebe que deveria ser mais esperto que Jesus, porque Jesus não era esperto o bastante, não tinha a inteligência que Judas tinha na visão de Judas, né? Então, peraí, esse homem que multiplicou pães e peixes, ele tem que virar o rei. Então, agora eu vou fazer a estratégia, é um Duda Mendonça, é um grande publicitário, marqueteiro, estrategista, o João Santana de hoje, de Jesus, falando assim, ele vai virar o rei. Exatamente. E o que deu, Ele né? percebeu ali o poder que Jesus tinha, né? E aí eu imagino, né? A gente sabe que Judas imaginou que em algum momento Jesus usaria todo esse poder para quê? Para tomar conta, né? Para colocar um reino terreno. E sem dúvida ele queria ter um bom posicionamento aí nesse reino, né? Então essa era a visão dele. Ele queria um reino temporal. E aí, nesse meio, é que ele se perdeu, porque aí ele, pela avareza, né, pelo desejo de poder e de dinheiro, né, da condição social ali, era o que ele queria, e nisso ele se perdeu. Esse foi o erro dele, porque aí ele perdeu o reino verdadeiro, né? Bérgamo, na prática de um jovem, o que Judas nos ensina? Judas nos ensina a não olhar o seu próprio lado, né? Não alimentar suas próprias paixões, suas próprias expectativas do mundo. Com a religião, né? Eu acho interessante que Ellen White fala que ele queria fazer
Cristo Rei à força. À Essa é a força. expressão que Ellen White usa, né? Então eu imagino em todos aqueles momentos lindos que Lucas coloca e os outros evangelistas, né? As curas, as ressurreições, Judas lá atrás confabulando já no conchavo com os líderes daquele local. Tá vendo aí? Olha aí. Tem ou não tem potencial? Vamos juntos? Eu imagino isso acontecendo e a gente vê isso muito no mundo moderno hoje. Né? Bom, o jovem pastor, pode estar dentro de uma situação dessa. Né? É importante que o jovem compreenda que o poder e o dinheiro eles não são ruins e nem são malditos pela visão de Jesus. Na realidade, ser colocado em posições de destaque, ter condição financeira, são dádivas do Pai na nossa vida atual. São oportunidades. E nós não seremos colocados, isso acontece raramente, de você ser posto uma oportunidade 2 vezes, na mesma situação. Mas aqui, o que Judas tinha era um amor obstinado ao dinheiro, ao poder. É o sentimento e a decisão da sua crença onde você coloca. Ele estava com Jesus, mas pensava o que ele poderia fazer de grandioso com o poder de Jesus, e não com Jesus. E tremenda é a sua decepção quando o próprio Jesus fala que isso não vai acontecer. Enlouquece, né? Tanto é que tira a própria vida. Exato. Seguimos agora, eu quero a opinião do pastor, comentado por uma especialista em direito jurídico aqui. Ó. Nós temos uma pessoa da advocacia, professora, doutora e um pastor. Pastor, vamos falar sobre os últimos momentos pré-cruz do tal do julgamento. Dá para a gente a moldura histórica, mas eu quero daí ouvir você, Ive, na moldura do direito civil do que aconteceu. Porque aquela multidão que abraçou Jesus, jogou mantos no chão, quebrou lá as suas plantas, lá, como que era o nome? As palmeiras, né? E disse, Hosana, salva-nos. É a mesma multidão que de repente enlouquece e descrucifica-o? A gente vê a história, a gente fica pensando assim, nossa, mas como é que esse povo passa de um espírito para o outro? Claro, haviam pessoas ali presentes nos 2 eventos que foram levados, foram influenciados pelos acontecimentos e se sentiram decepcionadas. Assim, poxa, mais um falso é que a gente segue. Então, quando viram Jesus naquela situação de impotência, preso, conduzido pelas ruas para ser crucificado, eles mudaram a opinião deles. Mas não foi a multidão inteira de Jerusalém que passou, que mudou a opinião. Até porque Jerusalém, naquele dia, naquela semana, ela estava cheia de peregrinos, de pessoas vindos de vários lugares, de várias localidades diferentes e que não conheciam Jesus também. Sabe? A Jerusalém estava lotada de viajantes, pessoas que estavam tendo contato com a ideia de Jesus, que viram pela primeira vez Jesus naquele ato de entrar na cidade montado num jumentinho. Quando a gente analisa o processo de Jesus, o que acontece? Você tem 2 julgamentos, o julgamento religioso, o julgamento judeu, como ele é dito, e o julgamento romano. E as 2 acusações são diferentes. No julgamento judeu, ele é acusado de blasfêmia. Blasfêmia porque ele se faz igual a Deus, porque ele se coloca como Deus. O julgamento acontece durante a noite, o que seria ilegal pela própria lei judaica. Só que Lucas traz uma informação que os outros evangelhos não trazem. Há uma reunião que acontece logo cedo pela manhã, como maneira de dar legitimidade ao julgamento noturno. Ele se reúne, a pergunta é a mesma, vamos aqui, só para poder protocolar o negócio, tá? Você é mesmo o Filho de Deus? Como é que é? É mesmo? Então tá, ele é réu de morte, não tem mais o que fazer. Então eles fazem um julgamento rápido pela manhã ali para poder dar legitimidade a todo aquele processo que havia acontecido na clandestinidade, na calada da noite. Logo cedinho, ele já é levado para Pilatos. E a acusação para Pilatos muda. Olha, ele aqui, ele se faz rei. Ele quer o lugar de César. Absurdo processual. Claro. Isso. Desculpa. Tá, então muda as acusações. Vamos aproveitar, vamos junto aqui os dois. E não Como é assim, nem no absurdo aspecto processual? civil, é no aspecto penal. Sabe por quê? Pastor Daílson, pastor Marcelo sabe disso, o Fio também. Aqui no nosso país, e por influência do direito romano, ninguém pode ser processado criminalmente e ir preso nas mudanças de crimes. Então, por exemplo, se você está sendo acusado de que você roubou, você só pode ser condenado pelo roubo e não se, na realidade, se configurar uma nova tipificação no mesmo processo. E o que aconteceu com Jesus era, primeiro, a blasfêmia de que ele é Filho de Deus. Depois, no mesmo processo, olha a situação. Agora ele é rei. O processo não tinha legalidade, não estava observando a legislação da época. Houve uma ocultação do próprio processo, porque o julgamento tinha que acontecer legalmente durante o dia. Ele foi julgado à noite, sem a participação das pessoas. Olha o outro vício processual. E vício de processo no nosso país, em qualquer país, é passível de anulação, que significa apaga tudo, começa de novo, que está tudo errado. E no processo de Jesus, os advogados ganhariam
muito dinheiro. Porque, sinceramente, nunca porque pensei olha a nisso. situação. Ele é julgado à noite, depois levam de manhã para legitimar um fato pretérito. Isso não existe em Ele processo. não teve direito a advogado, Só pode defesa. ser processado por um fato que ocorreu preteritamente que esteja previsto na lei. E o fato de Jesus não estava na lei. E o terceiro ponto que eu vejo aí como grande nulidade, que você acabou de apresentar e veio na minha mente, a cidade, a região estava cheia de peregrinos. Eles não tinham nem legitimidade de gritar e escolher Barrabás ou Jesus, porque não eram uma outra cidadãos, coisa. então não Não. podiam participar. Gente, em todo E o uma meu outra ministério, eu coisa. nunca escutei uma definição de uma advogada tão clara, com nuances tão especiais como você está falando para a gente aqui. É legal grave, isso. é para ver até mesmo, pastor, trazer aqui uma exortação para mim, como cristã, para você e para quem nos assiste, de que é capaz de, na volta do Senhor, muitos estarem cegos, apesar das evidências tá tão falando, hein? verídicas da verdade. Porque Processos o povo vão foi pelo acontecer meio. dos jeitos mais estranhos para que os filhos de Deus sejam acusados e sejam presos. E uma outra coisa, Deilson, Vamos lá, que é pastor. uma curiosidade, e eu preciso falar isso daqui, não aparece no Evangelho de Lucas, mas existe uma evidência textual do Evangelho de Mateus. Por que Barrabás é o escolhido? Para ser Era contrastado o com pior? Jesus. Contrastado. Não é por causa disso, por causa do nome dele, o significado do nome dele. Barrabás, existe uma variante do Evangelho de Mateus, que Orígenes, que foi um dos pais da igreja lá do princípio, lá dos séculos ali, conhecia essa variante e ele defende essa variante como sendo uma verdade histórica, embora ele tivesse as dúvidas dele também. Há uma variante do Evangelho de Mateus que traz o nome de Barrabás, o primeiro nome. Sabe qual é o primeiro nome de Barrabás? Jesus. Era Jesus Bar-Aba, contra o Jesus Messias. Sabe o que é Bar-Aba? É o filho do pai. Bar-Aba, filho do pai. Então, a quem vocês querem que eu solte? E não é a multidão inteira, lembre que o negócio está acontecendo ali, logo cedinho pela manhã. Sabe, ali por volta das 7 horas da manhã, 7, 7 e A meia, gente 8 pensa horas. que parou Jerusalém. Não, não. Foi uma coisa que não aconteceu meio que cabia a às multidão pressas. inteira reunida no pretório de Pilatos. Entendi. Havia uma representação popular pequena ali. E manipulada, muita né? gente que era manipulada, Manipulada. comprada e subornada pela liderança religiosa. Saduceus e fariseus. Exatamente, por eles Nulidade ali. novamente. Então, é o que está acontecendo. Uma pequena multidão que cabia num espaço pequeno ali, que foi comprado pelo pessoal, e muitos nem conheciam Jesus. E os que conheciam, que estavam presentes, foram confundidos. Quem vocês querem que eu solte? Jesus, o filho do Pai, ou Jesus, o Messias? Lembrando que o conceito de Messias era o guerrilheiro, era o subversivo a Roma, porque é assim que todo mundo definia a figura messiânica. Não é? Quem vocês querem que eu solte? Jesus, o filho do Pai, Jesus Bar-Aba. Inclusive, pastor, estão dizendo aí, eu ouvi alguns escritos dizendo que até naquela multidão podia haver demônios personificados, virou um angu aquilo ali, de gente manipulada, gente paga, demônios e tudo querendo fazer rápido, às pressas, de maneira completamente equivocada, o assassinato de Deus. Então, né? toda essa confusão que é feita, né, essa questão espiritual também no meio, a gente estava aqui analisando só o processo, né? Mas se você analisa também do ponto de vista espiritual, do conflito espiritual acontecendo, forças satânicas ali tomando conta de homens, até se manifestando. Né? E o que acontece? Jesus é condenado. Né? A gente estava comentando aqui, eu e o Fio aqui em off, né, que Lucas é o único que traz uma informação. Diz que Herodes e Pilatos se reconciliaram nesse dia. Isso. Porque um manda Jesus para o outro, né? E vão juridicamente reconhecer da autoridade um do outro ali. Então fez com que eles se reaproximassem naquele momento. Jesus é condenado, Pilatos vê que Jesus havia sido entregue por inveja, ele reconhece que ele estava sendo manipulado ali por aquela multidão. Pilatos não era gente boa, não era um cara volúvel, não era uma pessoa fraca, ele já havia assassinado e condenado muitas pessoas sem julgamento, ele não era uma pessoa bondosa, mas ele percebeu as complicações políticas que poderiam acontecer se ele não atendesse aos reclamos daquele pessoal. Mas, ao mesmo tempo, também, ele quer mostrar que ele seria imparcial. Como que um juiz pode pronunciar uma sentença sem pronunciar a sentença? Tem Não que é? dar sempre uma decisão. Claro. Ou não, eu não procedente decidi, ou viu? improcedente. E no caso dele, ele disse, eu não tenho nada a ver com isso. Como é Eu que não pode? tenho nada Não a ver. tem, isso Olha, não existe. ele é inocente, tá bom? Ele é inocente, tá? Fica claro aqui que eu acho ele inocente. Eu lavo as minhas Isso não mãos. existe. Não Gente, existe uma gente, situação não dá. dessa. Não dá, porque esse assunto para toda uma temporada, a gente já tem que cortar para chamar o intervalo, já estamos no terceiro e último bloco, já está acabando o código aberto dessa temporada. É muita coisa, a gente quer falar um pouquinho sobre a ressurreição de Jesus, mas, jovem, isso aí me fascina, obrigado pela participação de vocês. Tem muito mais do que a gente está falando aqui, mas rápido intervalo, queremos ouvir ainda o Felipe Valente cantando. Já já a gente volta.
Eita, que vontade que o programa não acabe. Já estamos no terceiro e último bloco, despedida. A gente quer ficar um pouquinho mais e há um clamor aqui dos convidados de que o código passe para 2, 3 horas. Só estou arranjando confusão com o meu produtor aqui. Mas na verdade é que a gente tem um carinho por você, jovem, e fascina estudar esse sacrifício de Cristo. Vamos fazer uma pausa para a gente ter nossos momentos finais aqui de discussão com você, mas queremos ouvir Felipe Valente. O que você vai cantar e por quê? Eu vou cantar Pela Graça Livre Sou. É uma canção que fala sobre a liberdade que é fruto do sacrifício de Cristo. Amém. Essa é minha história de dor. Morri para esse mundo. Com Cristo eu me crucifiquei. Eu já nem sei mais quem sou. Me olho e nem me vejo mais. Estranho, mas tudo mudou. Pela graça livre sou da morte do pecado, liberto e justificado. Sua morte me salvou. Renasce um novo dia. Começa uma nova história. Deixando o poder pelo amor, a cruz se revelou ali. O dia da morte de Deus, Ele me reaproximou. Sacrifício já não tem valor. E o santo lugar se expôs. Pela graça livre sou da morte do pecado, liberto e justificado. Sua morte me salvou. Renasce um novo dia. Começa uma nova história. Já não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Morto de uma vez para o mundo, revivo para ti. Pela graça livre sou da morte do pecado, liberto e justificado. Sua morte me salvou. Renasce um novo dia. Começa uma nova história livre. Livre sou, eu sou livre, livre sou, livre sou, livre sou, livre sou. Livre sou, liberto, Amém, amém, Felipe. Jovens, super temporada, super programa, super livro de Lucas. Jesus julgado, Jesus crucificado, Jesus ressurreto,
temos que dar um pulo injusto pela falta de tempo, mas nós temos pouco mais de 10 minutos para acabar essa temporada histórica do livro de Lucas. Impacto, pastor, tem que pular, é muita coisa, mas então esse mesmo Jesus desumanamente crucificado, ele é divinamente ressuscitado. E aí? Aí, como o Fio acabou de cantar agora, é uma nova história, né? A cruz, ela não é só o final, a cruz, ela é esse poder de transformação, de mudança. Um dos materiais que nós encontramos aqui só no Evangelho de Lucas é a história do ladrão, que na última hora, na hora da angústia, na hora da morte, Jesus consegue tirar o melhor dele, não é? Na hora do momento em que você está ali sendo condenado, você morre, você é exposto à vergonha, o homem olha Deus do lado ali e vê Deus crucificado com ele, vê aquilo que ninguém vê. E o homem morre como um santo, vivendo como um ladrão, não é? A cruz é essa nova história, como o Fio cantou aqui. E crucificado com Cristo, a gente vive para essa nova vida. Por isso que a ressurreição de Jesus vindica tudo aquilo que, aos olhos humanos, era derrota. Olhando o Calvário é a derrota. O Calvário não é a vitória, sem como a dúvida gente nenhuma. conta E era o hoje. pânico de Cristo no Getsemane. Exatamente, o Calvário é a derrota. Olhando os 3 crucificados, nunca ninguém diria que um deles foi salvo. Se nós tivéssemos só os evangelhos de Mateus, Marcos e de João, ninguém ia contar a história que um ali, na última hora, reconhece Deus crucificado do lado dele e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Porque o julgamento humano, o julgamento da imagem, a plástica das coisas, nos impede de enxergar a essência. Então, a cruz de Jesus também mostra essa inversão das coisas, né? Mostra tudo isso. As oportunidades que acontecem nas últimas horas e a essência do coração de cada pessoa. E a ressurreição de Jesus é quem faz você olhar para a história dele hoje com esse ar de vitória e de esperança. Porque a história dele não termina com um final feliz. Mas ele está vivo, não é? Claro. Ele sai do túmulo e ele se revela nas Escrituras para os apóstolos, caminhando com eles ali em Emaús, como a gente vê na história também. E aí tudo faz sentido. E aí ele mostra que a morte, a cruz, a derrota, não são as palavras finais. Que a notícia final, além de toda a derrota que eu vivo na minha vida, além de todas as limitações que eu possa estar sujeito, submetido a cada uma delas, a todas as mortes às quais eu sou submetido também na minha existência, porque eu posso morrer emocionalmente, eu posso morrer psicologicamente, eu posso morrer espiritualmente, estar vivo no corpo, mas passar por muitas mortes. Essas mortes não são as realidades finais. Ele está vivo. Amém. Os discípulos terminam, você vê o final do Evangelho, todos eles prostrados, destruídos, arrasados, mas ele está vivo. E ele diz: do que vocês estão conversando? Não é? Ele se manifesta vivo e diz: por que vocês estão assim? Os anjos no túmulo, por que vocês choram? Não é? Porque a notícia última agora é da vida, é da vitória, da ressurreição. E é assim que a gente tem que encarar a nossa existência. Nayara, tanta coisa para viver, para falar, injustiça máxima minha agora dar o pouco tempo final para vocês, mas com tudo isso, a gente termina esse livro de Lucas para baixo, triste, frustrados, decepcionados ou entusiasmados e impacientes com Jesus ressuscitado, né? Completamente entusiasmados e isso emocionados. mudou na tua vida? A ressurreição e a morte de Cristo é o que faz sentido a gente estar aqui conversando sobre a Bíblia, faz sentido o cristianismo, senão não teria nenhum sentido. A cruz, não tem como ficar apático a ela. Ou você escolhe a cruz, né, como Jesus como seu Salvador, ou você escolhe a Satanás. Não tem como ficar apático, é uma coisa radical, você tem que se decidir. Então, só que o que acontece? Assim como Jesus no Getsemane sofreu muito, porque Satanás violentamente queria desviar ele da missão dele. Só que, ao mesmo tempo, ele tinha um propósito muito firme de fazer a vontade de Deus. Sim. E ali ele orou. A oração foi o segredo, a submissão a Deus. Assim como a gente tem que escolher a cruz para ganhar a salvação, ela não pode vir, essa escolha tem que vir acompanhada de oração. Só assim a gente vai conseguir escolher a salvação todos os dias da nossa vida. Nayara, a pergunta é bem redundante, mas é porque ela é muito profunda, ela vale a tua eternidade. Sim. Você acredita que o Jesus que morreu é o Jesus que ressuscitou? Sim. Morreu, ressuscitou por mim, e eu só tenho a esperança da vida eterna por causa disso. Essa é a sua declaração perante Essa é a minha declaração, todo o universo. Exatamente, é muito real para mim. Eu vivo isso todos os dias, essa misericórdia, essa graça, e principalmente esse sacrifício que é maravilhoso.
Querido jovem, agora nesse final dessa temporada eu vou perguntando para cada um deles essa impressão pessoal particular para você entender, jovem. Você faz parte do Código Aberto, você está aqui com a gente e o Espírito Santo está aí com você e a gente intercedendo para você tomar sua decisão, para você se agarrar nos braços da graça e para você ser abençoado por esse Jesus como a gente aqui está sendo, com essa oportunidade de salvação. Fábio Bergamo, quanta coisa vivemos nesses 13 sábados juntos, 13 semanas. Acabou, mas agora é o Fábio Bergamo falando, depois desse livre que o Felipe cantou. Linda tudo, canção. passa agora um geral em Lucas para a tua vida. Quem é o Fábio agora? Quando a gente olha o que Cristo mostrou que é a vida do cristão, né, deve ser a vida de serviço, a vida de fazer o bem, que é uma religião completamente diferente daquela que a gente vê pregada por aí, eu olho para mim e falo, quão distante eu estou disso. Quão distante eu estou disso. E quando o pastor colocou, assim, se o final de tudo fosse a cruz, não teria sentido nenhum, sabe? Eu estaria aqui agora completamente perdido, eu vou morrer também. Morreu um mártir, né? Isso. Mas a ressurreição é a resposta. É a resposta para dizer para mim que há esperança para mim também. A esperança para você que está assistindo, a esperança para todo mundo. Você acredita nisso? Acredito com toda a força da minha alma. Isso muda o que na tua vida? Tudo, né? É a minha existência, a existência da minha família. Eu tenho que levar todo mundo para o céu também. Amém, jovens. Que momento especial. Ive, quantas coisas você falou para a gente, mas agora deixa de ser a Ive professora, advogada, doutora, mas é a Ive, filha de Deus, mulher, jovem, noiva, que vive suas lutas. Eu te pergunto, Jesus ressuscitou mesmo? Sim, eu creio nisso. Essa é a minha fé, mais do que argumentos bíblicos ou históricos, jurídicos, de conhecimento. Deus tem se revelado a mim e tem confirmado a minha fé. Eu só posso dar testemunho daquilo que eu vivo. E posso deixar aqui um recado de incentivo. Se você pensa que está sozinho, que isso parece muito louco, que é surreal, a confirmação e a providência de Deus de que isso existe e de que Deus tem levantado um batalhão, somos cada um de nós aqui, para quem está nos escutando. E quando te dá vontade de chutar o balde porque a barra pesou para valer? Permanecer. E você vive o teu Getsemane? Mas no Getsemane, que cada um deve viver, há uma individualidade e um encontro pessoal com Deus. O Getsemane é a confirmação da nossa comunhão pessoal com Deus. E aí me conforta, e eu sei e conheço do meu Getsemane, que é ali que Deus fala do amor dele por mim, que ele manda consolo e providência quando eu permaneço em oração por mim. Porque eu posso orar muito pelos outros, pastora Dailson, falar o que eu faço pelos outros, mas a Bíblia diz, primeiro cuida de ti, da tua salvação, para depois cuidar dos outros. Eu tenho que cuidar de mim. Aqueles que me amam querem me ver no céu, e isso só depende de mim no sentido de seguir esse caminho de amor e aceitar essa libertação do Senhor. Deus tem esse amor tão extravagante. Eu sou tão fã de Deus no aspecto de segui-lo, de adorá-lo, dele ser o primeiro na minha vida e exclusivo, porque ele deu a oportunidade da minha liberdade e eu ter aí a decisão de escolhê-lo. Eu não sou obrigada. Eu posso fazer o mal, posso escolher viver do jeito que eu quiser, mas ele me dá a oportunidade de dizer sim ou não, então eu digo sim e sigo. E digo para você, siga também, porque sozinho você não está. E se a decisão for positiva, no sentido, eu me coloco à disposição do Senhor, a luz, a providência, o poder espiritual que o Senhor nos concede, o discernimento espiritual que o Espírito Santo nos dá, assim, o aspecto de paz e satisfação é pleno, pastor, a despeito dos desafios. Amém. Vai deixar saudade, gente. Só tenho mais 5 minutos com vocês. Acabou essa temporada. Obrigado. De coração, não é aqui nada artificial, nada dramatizado. É um abrir de coração de amigos. Vocês foram muito especiais. Jovens, o Código Aberto é essa sinceridade pura de quem luta como você. Eu comecei o programa falando e prestando uma homenagem a uma jovem que assistiu o programa Código Aberto no hospital. A Melissa, 24 anos, formada em enfermagem, casada, 3 anos casada com o Felipe. Talvez como você, jovem, com a tua idade. Tenho aqui as fotos dela, olha que coisa linda. Uma menina bonita, com as suas sardinhas especiais, aqui com o seu esposo na sua formatura de enfermagem. Eu fui visitado pela mãe dela no final do ano passado, talvez uma das visitas mais dramáticas do meu ministério. E a mãe dela me dizia, pastor, a Melissa assistiu o Código Aberto todos os sábados.
Ela falava do código aberto o tempo inteiro. 2 anos antes do final do ano passado, ela descobriu que tinha um carcinoma. E uma garota tão nova, com câncer, ele é cada vez mais drástico e devorador. Melissa foi passar seus últimos dias no hospital, com um hobby, fotografia. Por isso que ela me deu isso aqui, que eu carrego para o resto da minha vida. Talvez um souvenir de uma heroína jovem, com 24 anos, que amava fazer foto da vida. E eu recebi a mãe dela no meu escritório, onde a mãe dela me deu um tripé, uma câmera e falou: pastor, a Melissa morreu. Nos últimos sábados ela assistiu o Código Aberto naquele hospital, sob efeito da quimioterapia que não dava mais o resultado esperado, e a Melissa não sobreviveu. Qual foi a última frase que ela falou? Fala para aquele pastor do Código Aberto continuar pregando, porque isso faz a diferença na vida da juventude. A Melissa. Eu queria terminar esse programa olhando para você e te perguntar, assim como a mãe dela me olhou e falou: pastor, só te peço uma coisa, não ouse não estar naquele céu que a minha filha vai estar te esperando para te dar um abraço. Uma telespectadora que a vida foi curta para a gente poder dar um abraço. Lucas é isso. É entrega. Lucas é vocês entender mais do que nunca nesse evangelho, jovem, que você foi feito para esse céu. Que bom termos a oportunidade aqui de falarmos com você 13 finais de semana que a Melissa não teve. E agora eu tenho ali em casa uma máquina fotográfica para dizer para minha filhinha, uma jovem deu isso para o papai, para que a gente continuasse fotografando a vida. Amado jovem, só mais 2 minutos, eu quero terminar essa temporada. Deus me permite estar com você na próxima temporada, mas eu tenho que terminar como se fosse meu último momento para falar para você, jovem. Entendo que está na página 125 do livro Mensagens aos Jovens, que diz para você, jovem, não há limites ao bem que a juventude pode realizar. Não há limites nas mãos de um jovem que crê na ressurreição de Cristo. Não há limites, Ive, não há limites, Bérgamo, não há limites, Nayara, pastor Marcelo, Felipe, não há limites, câmeras que estão aqui comigo, para entendermos, quando a gente se coloca nas mãos de Deus, esse que morreu, foi injustiçado, viveu o Getsemane, mas ressuscitou e está ali no céu dizendo, é para cá que você foi feito. Jovem, até você ter que passar por uma situação como a Melissa para entender que essa vida não vale nada. 24 anos é a eternidade que se interrompe por causa de um câncer, dizendo, olha, avisa aquele código aberto, que ele continue pregando, porque nos meus últimos momentos de vida foi o que me levou a ter convicção desse céu, desse Jesus, desse evangelho. Jovem, esqueça tudo, esqueça todos, esqueça a TV, mas não esqueça de uma coisa, nessa temporada a gente fala para você, Jesus está aqui ao teu alcance. O céu fica logo ali. E a gente está aqui para aguardar essa volta de Cristo. Não perca por nada. Não falte. Não se perca nesse processo. Porque a gente quer um dia lá nos encontrar contigo. Você vai abraçar o pastor Marcelo, abraçar Ive, dizer obrigado. Aquele código, Nayara, Fábio, fizeram a diferença. Eu estou aqui no céu por causa de vocês também. Que Deus te abençoe. A gente se encontra no próximo Código Aberto, com a mesma esperança, outros convidados, mas com a mesma verdade, estudando a Bíblia desse jeito diferente, para que Jesus volte mais cedo, para que Jesus volte ainda em nossa geração. Até o próximo programa Código Aberto. Um abraço.